Bom, boa tarde, pessoal. Hoje aqui uma coisa diferente no meu canal. Geralmente eu trago aí os meus vídeos de trilhas e coisa e tal, mas enfim, o meu canal não tem propósito algum mesmo. O propósito é só falar sobre coisas, né? E aí hoje eu quero falar sobre este livro, tá? George R. Stewart, né? George R. Stewart, né? Só a Terra Permanece. Um livro que eu conheci no meu grupo de estudos em História Ambiental e Educação, que foi indicado para a gente fazer a leitura, e eu acabei comprando esse livro. Comprei ele pelo Shopee, fui enganado, achei que era uma cópia, pelo que colocavam lá era uma cópia apenas assim a capa, mas na verdade é um livro que foi impresso de um PDF, né? Eu fui ludibriado, mas enfim, também não reclamei muito, porque apesar de não ser a capa exatamente, né? Dá para ver que tem uns erros aqui. A capa é uma das capas, que acredito, da última edição no Brasil, em 1992, aparentemente, pelo que eu pesquisei. E é uma história de ficção científica dessas poucas vezes lembradas, assim, né? Principalmente para nós. E importante, assim, desse livro, ele foi escrito em 1949. O George Ripley Stewart nasceu no dia 31 de maio de 1895 e faleceu no dia 22 de agosto de 1980. Foi um toponimista estadunidense, um escritor e professor de inglês na Universidade de Berkeley, Califórnia, até 1962. Nascido em Sewickley, Pensilvânia, George Stewart foi educado na Universidade de Princeton. Bom, e do que fala esse livro? Só a Terra Permanece. Exatamente sobre isso. Só a Terra Permanece. Utilizando-se de um versículo da Bíblia, de Eclesiastes 1:4, onde diz o seguinte: uma geração vai e outra geração vem, mas só a Terra permanece. Então, George R. Stewart pensou como seria o mundo se a humanidade deixasse de existir. Aqui tem no início, um prólogo que diz o seguinte: este é um livro que retrata o que pode um dia acontecer, e não é irreal esta possibilidade. Ela está aí, circulando nas mentes dos responsáveis pela vida de inúmeros povos, nos cálculos dos fabricantes de armamentos, na insensibilidade dos que ambicionam a fortuna ou o poder, independentemente da crucificação ou extinção de quem e do que quer que seja. A civilização algum dia poderá morrer? E por que não, se ela depende de um gesto inesperado e louco capaz de ocasionar uma hecatombe? Bom, 1949, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e lá estava então George R. Stewart pensando como seria o fim da civilização humana. Ele não pensou uma hecatombe nuclear nem nada parecido. Ele pensou tão simplesmente um vírus. Um vírus que aniquilou basicamente 90% ou mais de 90% da população. E eu não vou falar assim de todo o livro, e do livro como um todo, porque eu gostaria de pegar algumas partes aqui do início do livro, só algumas partes, para a gente pensar quais são as ideias, né? Eu peguei algumas citações da página 22 até a página 35, né? Eu vou ler algumas partes aqui, porque isso chama bastante atenção, me chamou a atenção porque eu comecei a ler o livro no computador, né, na tela do computador. Aí eu fui no estante virtual, só tinha uma cópia, acabei não comprando. Quem comprou foi meu professor. Eu falei, poxa, e agora? Vou ter que comprar. Então eu fui na Shopee e encontrei essa cópia pirateada. Primeira vez que compro um livro pirata na minha vida, tá, gente? Pois é, fazer o quê, né? Era o que tinha, foi o que eu peguei. Não vou discutir aqui nada em relação a isso. Mas eu quero ler aqui uma citação da página 22, que diz o seguinte: durante milhares de anos, o homem havia sido o senhor indiscutível da Terra. E eis que esse rei da criação desaparecia agora. Talvez por muito tempo, talvez para sempre. Embora a raça humana não houvesse se extinguir de todo, os sobreviventes levariam séculos para retornar às rédeas do poder. Bem, que seria do mundo e das suas criaturas sem o homem? Bem, ele, Ishi, ia ver. Ishi é o nosso personagem principal aqui do livro, né? Isherwood Williams. Um professor, um geógrafo, né? Um cara que gosta assim, de ficar sozinho, que gosta de estar entre a natureza, observando as coisas e tal. E ele, por um acaso, acaba sobrevivendo a essa catástrofe, né? Que elimina basicamente uns 90 ou mais por cento da população mundial, certo? E então essa história, de início, assim, o livro vai traçando desde o primeiro momento que ele descobre então que a Terra foi devastada, como foram os primeiros tempos. Então não é um livro que coloca assim tipo 100, 200, 300 anos no futuro. Não, é do momento em que a população deixa de existir, que a população mundial deixa de existir, e aí vai contando como foi esse reinício, certo? Eu gosto principalmente dessa parte na página 23, quando ele fala dos animais.
ele já está na casa dele e tal, ele consegue retornar para a casa dele, e aí no meio da noite ele acorda assustado. Então tem aqui um pensamento falando sobre a vida dos animais, né? Lembrando, gente, esse livro foi escrito em 1949, né? Bastante tempo atrás. Ele diz o seguinte, ó: um grito espantoso afastou a escuridão. Tremendo da cabeça aos pés, Ish demorou em reconhecer a chamada de amor de um gato. Um som familiar nas noites de estio, mesmo no aristocrático San Lupo, era o bairro onde ele morava. Os miados continuaram por algum tempo e por fim os latidos de um cão interromperam o idílio. O silêncio voltou a apoderar-se da noite. Para eles, também termina um mundo de 20 mil anos. Jazem nos canis, com as línguas inchadas, mortos de sede, perdigueiros, ovelheiros, pequineses, lebreiros. Os mais afortunados vagam pela cidade e pelos campos, bebendo nos riachos, nas fontes, nos tanques povoados de peixes vermelhos. Buscam por todas as partes alguma coisa para comer, perseguem uma galinha, pegam um esquilo no parque. E pouco a pouco as torturas da fome apagam séculos de servidão. Furtivamente acercam-se dos cadáveres insepultos. O animal de raça já não se distingue pela altura, pela forma da cabeça ou pela cor do pelo. Fora do concurso, Príncipe de Piemont 4 não supera o último cusco de rua. O prêmio, o direito a sobreviver, é obtido pelo mais engenhoso, com maior vigor, com a mandíbula mais forte, ou aquele que sabe adaptar-se às novas condições de vida, e que, de volta à selvageria, vence seus rivais, assegurando sua subsistência. Pêssego, o pudo cor de mel, permanece deitado, triste e aflito, debilitado pela fome, pouco inteligente, de patas curtas demais para perseguir as presas. Spot, o mestiço predileto das crianças, tem a sorte de encontrar uma ninhada de gatinhos e os mata, não por crueldade, e sim para comê-los. Ned, o terrior de pelo duro, independente por natureza e amigo de correrias, persegue sem dificuldades. Bridget, o setter vermelho, estremece e de vez em quando lança para o céu um uivo que termina em um queixume. Sua alma bondosa não tolera um mundo sem deuses. Pois é, legal essa parte que ele fala que para os cachorros, né, para os cães principalmente, né, os seres humanos eram deuses. O contrário acontece para os gatos. Né? Os gatos eram, na verdade, se acham os nossos deuses. Né? Mas é interessante mostrar isso. Essa questão de como, com o passar do tempo, a natureza vai se mudar a um mundo sem os humanos. Inclusive, um pouco mais à frente, na página 33, tem uma frase aqui, uma coisa que chamou a atenção também, que Ish vai ali anotando as coisas que fariam dele um bom sobrevivente, e ele começa então a se questionar, né, a própria posição dele. E ele diz, ó: com os dedos crispados no lápis, pensou se deveria notar que não era supersticioso. Podia ser importante. Se não fosse, seria presa, como o velho, de um terror abjeto e chegaria talvez a pensar que o desastre da obra era a ira de Deus, que havia arrasado seu povo com uma peste, como antes do dilúvio. E ele, embora não tivesse mulher e filhos, seria um novo Noé, encarregado de repovoar o mundo deserto. Mas semelhantes divagações levavam à loucura. Sim, se um homem se crê mensageiro de Deus, não está longe de acreditar ser o próprio Deus e de enlouquecer. Não, pensou Ish. Aconteça o que acontecer, nunca me acharei um Deus. Nunca serei um Deus. Essa crítica aqui é uma paulada na cabeça, como a gente diz, né? Essas pessoas que se creem mensageiros de Deus e assim por diante. Vale a pena ler o livro? Vale. Mas aqui um pouco à frente o Ish coloca como aconteceu o caso de amor entre ele e uma cachorra, né? Na verdade, a cachorra se apaixonou por ele aqui, porque a cachorra abandonaram como todos os outros animais. E aí aos poucos ele vai encontrando outras pessoas para sobreviver. Então assim, vale a pena ler esse livro, George R. Stewart, ou George R. Stewart, né? Gostei muito da indicação do meu grupo de estudos que passaram esse livro aqui. Eu custei um pouco para ler, mas é um livro assim envolvente. Não é nada assim que cause tanto temor na gente, tal, até que as pessoas que se emocionam, eu me emocionei um pouco, uma determinada parte do livro, quase no final assim, emocionei com uma parte aqui bem importante. Mas eu vou deixar aqui essa ideia para vocês, né? Só a Terra Permanece, de 1949, George R. Stewart. Como seria um mundo se a humanidade fosse dizimada por um vírus? É isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês gostem também. Tchau, tchau.